Olá, amiguinhos! Nós estamos hoje iniciando um novo bloco de receitas. Nós terminamos 10 receitinhas já, variando entre doces e salgados. E agora vamos iniciar mais um bloco de outras 10 receitinhas, sempre tendo como base o livro de culinária infanto-juvenil 3-4 Comida no Prato. Sabe o que eu gostaria de vocês? Eu gostaria que vocês escrevessem no finalzinho do vídeo a opinião de vocês. Se vocês gostaram das receitas, se os ensinamentos foram úteis, se vocês gostariam que eu trouxesse alguma receita especial para vocês, eu gostaria muito de ouvi-los, tá bem? E agora eu renovo o convite para os meus queridos alunos. Vamos cozinhar? Olá, queridos alunos! Nós teremos hoje nossa 18ª aula de culinária. Estas aulinhas, elas tiveram uma pausa que, infelizmente, foi alheia à minha vontade. Mas agora retomaremos e faremos o máximo de lições possível, tá bem? O assunto de hoje nós faremos um bolinho salgado. Nós faremos um bolinho salgado que ele é leve e nutritivo, é completamente vegetariano. Vão legumes, não tem carne, e então ele vai servir tanto como uma entrada para um almoço, quanto para um lanche da tarde, ou mesmo para um acompanhamento numa refeição. Então, na realidade, ele é um coringa, ele caberá em todos esses lugares que eu disse para vocês. E outra vantagem, além de ser facílimo, que eu vou explicar depois direitinho para vocês, a receita. E com esta receita, eu gostaria de deixar um ensinamento para vocês sobre saúde. Vou mostrar. Vou ler para vocês um trechinho aqui do meu livro, que vai dizer para vocês, porque é um item importantíssimo na nossa vida. E este item, saúde, está muito ligado à nossa alimentação, à qualidade da nossa alimentação. Então, ouçam. Procure variar bastante os pratos em cada refeição. Faça sempre comidas diferentes, utilizando todos os tipos de alimentos: carnes, ovos, verduras, peixes, grãos, leite, legumes e frutas, porque cada alimento tem uma função diferente para beneficiar o funcionamento do corpo e assim melhorar a saúde. Olha que verdadeiras palavras que eu acabei de ler para vocês. E na infância, especialmente, a alimentação tem que ser ótima, de excelente qualidade. Por quê? Porque vocês estão numa fase de grande desenvolvimento. É onde o organismo de vocês vai precisar de tudo um pouco, tá? E a alimentação correta na infância é fundamental. É fundamental. E as deficiências na alimentação podem causar sérios problemas. Vocês acham que estaria bem alimentada uma criança que só comesse arroz e batata frita? Claro que não. Claro que não. Olha quantos nutrientes vai faltar para o organismo desta criança poder
se desenvolver. E lembrando, eu já mostrei isso para vocês, mas eu quero mostrar novamente a pirâmide nutricional, onde tudo é importante. A água, que está na base da pirâmide, os cereais e os tubérculos está na parte maior da pirâmide. Os legumes, as frutas e verduras estão na parte do meio da pirâmide. As leguminosas e alimentos de origem animal estão quase no topo da pirâmide. E bem no topo da pirâmide, o que vocês devem comer menos: gordura, óleos, doces, chocolates. Então, esta pirâmide alimentar é tudo que nós precisamos para ter uma saúde boa. Vocês compreenderam? Então, vamos à nossa receitinha. Um detalhe: quanto mais colorido for o prato de vocês, isso significa que ele terá muito mais nutrientes. Tá bem? Então vai falar assim: mas a alface não tem valor nutricional nenhum. Tem sim, ela tem muita fibra. Então, todos os alimentos são importantes. Não é deixar de comer este ou aquele, é comer todos, alguns em maior quantidade e outros em menor quantidade. Está compreendida a liçãozinha de hoje? É mais importante do que a receita, esta lição de hoje. Mas agora nós vamos à parte gostosa, a parte da receita. É muito simples. Se chama muffin salgado. Muffin é um bolinho. Nós vamos chegar a aprender mais para frente um muffin doce. Este é um muffin salgado. Olhem que fácil, é simplesmente misturar tudo. Olha, 240 gramas de farinha de trigo, 240 gramas de farinha de trigo, 60 gramas de ricota amassada com o garfo. Vocês sabem que ricota é aquele queijinho que não tem sabor, nem para o sal e nem para o açúcar. Ricota amassada com o garfo. 2 ovos, 200 ml de leite, 60 ml de óleo ou azeite, 1 colher de sobremesa de fermento em pó, aquele que a gente usa para bolo, sal e pimenta a gosto. Nesse meu de hoje eu não coloquei pimenta, eu só coloquei um salzinho. E depois legumes picados. Legumes picados todos crus, com exceção do milho e da ervilha. Tá bom? E da vagem, se eu colocar vagem. E do couve-flor, se eu colocar couve-flor. E do brócolis, se eu colocar brócolis. E vocês poderão variar do jeitinho que vocês quiserem. Então, primeiro de tudo, eu vou picar os legumes em pedaços pequenos. Cenoura, tudo que eu tiver em casa. Cenoura, vagem, ervilha, milho, abobrinha, batata, mandioquinha, todos estes. E depois faço a massa misturando tudo. Olha que simples. As 240 gramas de farinha, a ricota, os ovos, o leite, o azeite ou o óleo, o sal e o fermento. Faço essa massa, misturo tudo, o que vai dar muito legume, que os legumes vão ficar envolvidos nesta massa toda. Vou pegar uns potinhos que eu já vou mostrar para vocês já. Vou untar com manteiga, polvilhar com um pouquinho de farinha e vou colocar uma quantidade suficiente em cada um e depois levá-los ao forno. Agora que tiramos do forno os nossos muffins e ficaram assim,
Vocês estão vendo esta forminha? É adequada para os muffins. Mas se vocês não tiverem deste tipo, poderão fazer numa simples forminha de empada. Passa a manteiga, polvilha a farinha e depois coloca esta mistura toda, lembrando que os únicos que precisarão de cozimento serão o milho, a vagem, a ervilha, o brócoli, o couve-flor, se vocês resolverem pôr. E aí eles ficam, esses bolinhos, muito graciosos, muito leves e muito gostosos. Eu vou cortar um para vocês verem como é que eles ficam dentro. Aqui, neste meu, eu coloquei de tudo. Eu coloquei milho, eu coloquei até brócolis. Servem tanto como entrada, como acompanhamento, como um simples lanche da tarde. Tirá-los quentinho do forno e depois servi-los, vocês vão adorar. E ele é completamente vegetariano, certo? E se vocês quiserem esquentar, por exemplo, olha, aqui eu não desenformei tudo, vou ensinar vocês a desenformar um. Ó, simplesmente passa a faquinha do lado e faz assim, ó. Claro que ele já esfriou, né? Ele já esfriou, ele não está mais quentão, senão eu não poderia colocar na minha mão, né? Então, vocês querendo dar uma esquentadinha na hora de servir, também poderão fazer, que não ficará ruim não, tá bom? Então agora, para finalizar a nossa aula, nós vamos para os joguinhos de adivinhação. Da aula anterior, era assim, olha, o que é, anda com a barriga para trás. Vocês já descobriram? É a barriga da perna. E o desafio de hoje é assim, o que é que nós matamos quando ela está nos matando? A resposta na aula que vem, tá bom? Até mais, queridos!